Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia. Sejam bem-vindas, bem-vindos ao nosso canal Make a Beat. Aqui comigo, professor Eronides Neto. Aqui é um canal que a gente acompanha um pouco sobre tecnologia e suas aplicações. A gente está aqui nessa série, fazendo uma série de vídeos sobre Python para o edital do concurso DataPrev 2023. Esse vídeo aqui, gente, acredito eu que seja o terceiro dessa nossa série. E aqui hoje a gente vai falar um pouco sobre o Matplotlib, que talvez seja a biblioteca de visualização de dados mais utilizada para a linguagem de programação Python. Hoje a gente vai ver o que eu considero que seja o mais importante para vocês desse assunto no tocante ao concurso. Faço esse alerta porque o Matplotlib ele é cheio de personalizações e detalhes de pequenos ajustes que nós podemos fazer em qualquer gráfico. Porém, acredito eu que algumas funções sejam mais importantes e destacam perante a outras. É o que eu vou tentar focar e mostrar para vocês aqui nesse vídeo. Lembrando que eu tenho um vídeo aqui anterior no canal que eu falo um pouco dessa nossa estratégia para o conteúdo, tá? Peço que vocês considerem se inscrever no canal e acompanhar o que a gente está mirando aqui nesse meu objetivo junto com vocês para o cargo 8, 9 e 10, tá? Dos analistas de engenharia, além dos cargos 17 e 19. Gostaria de agradecer por todo o apoio que eu tenho recebido de vocês, pelas inscrições no canal e também pelas visualizações. E também peço que, se você considera esse conteúdo relevante para você, se inscreva e também compartilhe para outros amigos. Gente, estamos aqui na parte agora, sempre mostro essa figura no início dessa nossa série de vídeos, onde estamos, em qual framework estamos falando. Hoje iremos falar nesse framework Matplotlib, que você pode estar fazendo um processo de visualização de dados com o Python. Posteriormente, iremos falar sobre outros frameworks para visualização, como Seaborn, Plotly, e também encerrando esse tópico de visualização com Streamlit, que é um framework para produção de dashboard. O Matplotlib, acredito eu, como eu falei anteriormente, é a biblioteca mais famosa e mais popular para esse processo de criação de gráficos. Um destaque que eu faço é que o Matplotlib, em sua maioria, será utilizada para a produção de gráficos estáticos. A biblioteca do Python que é utilizada para a produção de gráficos dinâmicos, ou seja, aqueles que a gente pode estar alterando algum botão, alguma operação do usuário e o gráfico sendo alterado em tempo real, é o Plotly. O Matplotlib tem uma opção da gente fazer parte de gráficos dinâmicos, sim, porém ela não é mais utilizada nesse sentido e mais recomendada. Das características principais que nós podemos ver na biblioteca Matplotlib, como falei e destaquei, é esse processo de customização. Nós podemos fazer esse processo de múltiplos eixos e múltiplos subplots, certo? Seria esse processo de a gente ter gráficos menores em uma mesma imagem, além também de uma integração direta com o Pandas, tá? Lembrando que o Pandas é aquele framework mais recomendado e mais utilizado para análise de dados com Python. Mais detalhes podem ser, vocês podem estar vendo esses detalhes que estão disponíveis na própria documentação do Matplotlib. Destaco também que a biblioteca do Matplotlib, ela possui, de certa forma, o que a gente pode estar afirmando, três camadas diferentes, três camadas distintas. Seria, de certa forma, o que a gente chama de scripting layer, que seria mais alto nível, uma camada intermediária, denominada artist layer, a camada do artista, e também o back-end, onde, de fato, todo esse processo, toda essa mágica acontece e é feita até um gráfico bonitinho ser visualizado por nós, utilizando a linguagem Python e a Matplotlib. Em uma visualização melhor dessa arquitetura em camadas, se é que podemos estar falando assim, a gente consegue ver que a script layer é o que a gente vai estar vendo sempre, que a gente importa essa biblioteca, a gente vai fazer uma chamada dela fazendo import matplotlib as pyplot. Esse pyplot, gente, é a operação final que a gente passa para nós como usuários da biblioteca, ou seja, a visualização propriamente dita. Nessa camada intermediária, denominada Artist Layer, nós podemos ter as configurações de uma respectiva imagem. Como assim, Aaron? Que configurações são essas? Seriam as configurações relacionadas, por exemplo, a que formato de gráfico nós desejamos. Se é um gráfico, por exemplo, de pizza, de barras, gráficos de linhas, retângulos, posicionamento também dessas formas geométricas em uma imagem. Além disso, também de configurações dos eixos, de legendas e títulos.
Foco nessas duas camadas, porque elas são importantes. A backend layer seria talvez a menos importante de certa forma, porque é onde de fato toda essa implementação é feita, tá? Utilizando a linguagem Python e outras ferramentas. Só destaco isso aqui porque é a composição da biblioteca e não sei se de alguma forma poderia ser cobrada no concurso, mas mais do que isso, acredito que já é um grande detalhamento dessa biblioteca. Possibilidade de estar realizando grafos com a biblioteca, a gente pode começar aqui já a traduzir isso em código e resultados. Até porque eu acho que seja um desejo de vocês, tá? Já a gente vai mostrar um collab, uma atividade aqui prática, dos resultados desses códigos. Destaco que nós temos inicialmente duas formas diferentes de estar realizando um plot. Como assim um plot? Realizando e criando uma figura utilizando a biblioteca matplotlib. A primeira forma, como vocês podem ver aí nesse código, nessa parte aqui na imagem, poderia ser a partir de uma lista, certo? Ou duas listas no Python. Lembrando que x e y, nessa figura, são duas estruturas de dados que chamamos de listas em Python. Diretamente, posso estar denominando dois objetos aqui, tá? Fig e x, utilizando o PL subplots. Onde subplot, gente, esse plt.subplot, eu posso estar, de certa forma, aqui inserindo argumentos para fazer uma imagem 2x3, 2x2, certo? Uma imagem que, de certa forma, seria alguns bloquinhos. Peço que vocês verifiquem isso depois na documentação ou simplesmente pesquisando por PLT subplot. Para estar, de fato, fazendo uma figura onde eu queira estar relacionando essas duas listas, as variáveis presentes nessas duas listas, eu posso fazer diretamente o comando ax, que é, no caso, esse eixo dessa figura relacionada que eu estou, .plot x, y. Posteriormente, para poder, naquela parte que eu mencionei a vocês, da scripting layer, eu posso fazer o PLT show. Note que quando eu importo a biblioteca, eu falei import matplotlib.pyplot splt. Esse PLT, digamos assim, é meu apelido para essa minha biblioteca. Ou seja, quando eu faço essa operação PLT show, eu estou mostrando o resultado final dessa minha operação. Que resultado final seria esse? O gráfico propriamente dito. Por isso que chamamos essa operação com pyplot naquela camada a mais de alto nível como a scripting layer. Perfeito? De outra forma, também podemos fazer o gráfico utilizando diretamente a operação pltplot, como mostrado nesse segundo código. Diferente do primeiro, nesse segundo código, vocês notam que eu já posso fazer uma operação direto a partir das duas listas, fazendo a operação plt.plotxy e posteriormente utilizando o plt.show. Obtemos o mesmo resultado da primeira maneira. Outro destaque que nós podemos ter nessa biblioteca é que a matplotlib ela trabalha de maneira excelente integrado às duas bibliotecas que nós vimos anteriormente. Como assim? Que bibliotecas são essas que nós vimos anteriormente? A biblioteca NumPy e já também vamos ver com a biblioteca Pandas. Nesse caso aqui desse código, eu importo a biblioteca matplotlib, seguida da NumPy, e realizo uma operação de um gráfico de uma função seno. Em um primeiro momento, eu faço a definição de um NumPy array, um espaço linear, como destacado ali, e posteriormente eu faço uma função. Basicamente eu tenho uma função trigonométrica em função de um seno. Seguindo aquela primeira maneira de definir uma figura, eu consigo definir o fig e o x, fazer a operação de plot e estar mostrando para vocês. Neste momento do vídeo, acredito que vocês possam estar gostando da biblioteca e das funcionalidades. Mas talvez estejam se fazendo uma pergunta. Heron, como posso colocar gráficos e legendas das minhas figuras? Afinal, uma figura não é tão importante se eu não consigo estar transmitindo em suas legendas e no seu título o que aquela figura representa. Correto? Então, esse agora é nosso objetivo com a biblioteca matplotlib. Que argumentos, que funções seriam essas que eu posso estar inserindo legendas e títulos na nossa figura? De uma maneira bem simples, destaco aí nesse retângulo marcado em vermelho, que você pode estar inserindo títulos utilizando o método plt.title, seguido do eixo ix, utilizando o plt.xlabel,
e também no eixo Y, consequentemente, utilizando o método plt.ylabel. Como vocês notam, nessa figura, do lado direito, não colocamos a correspondência direta com o título e a legenda no eixo X e Y. Veremos já isso no nosso notebook. De forma direta, eu passo para vocês um resumo que acredito que possa ser os métodos mais importantes que podem ser cobrados de vocês no concurso. Tá? A gente tem uma operação direta da biblioteca. Vocês podem estar utilizando essas funções que vocês veem nessa página, como a pltplot, scatter, bar, ist, boxplot, py, imshow e subplot, com a respectiva função de cada uma. Isso aqui, gente, eu chamo do resumo ou resumão da biblioteca. Se você deseja fazer um gráfico de barra, você pode utilizar o plt.bar. Se você quer fazer um gráfico de barra invertida ou barra horizontal, você faz o bar H. Da mesma forma, o histograma é o plt.ist. Então você começa a observar que tem, de certa forma, um sentido nessas palavras, correto? Só destaco aqui que o scatter é o gráfico de dispersão. Mas essas palavras que vêm depois, o método que vem depois daquele plt sempre ponto, é associado ao tipo de imagem que nós desejamos fazer. Beleza? Da mesma forma, a gente pode fazer a integração com pandas. Vamos ver já no notebook. Como assim a integração com pandas? Eu posso estar pegando um conteúdo de uma série, um NumPyArray, e utilizando um método para poder estar plotando esse gráfico. Ou da mesma forma, eu posso pegar um conteúdo direto na estrutura de dado, que é do pandas. Como assim a estrutura de dado do pandas? O que a gente tem e conhece como data frame. Podemos fazer o gráfico diretamente de um data frame. Uma dica que eu trago para vocês é esse também, o site Python Graph Gallery, que ele possui vários códigos e exemplos de gráficos que vocês podem estar fazendo com essa biblioteca matplotlib. Beleza? Fica a minha dica com relação a esse conteúdo. Aqui, gostaria de mostrar para vocês agora um conteúdo que eu prometi que, de certa forma, seria mais prático, certo? Como assim mais prático, Heron? Seria equivalente a essa questão tanto da biblioteca. Você pode vir aqui no site da matplotlib e você vê, por exemplo, a opção Get Started, que você vai ver algumas funções básicas da biblioteca. E da mesma forma, exemplos. Aqui você consegue ver exemplos dos principais tipos de gráficos e sua sintaxe para ser utilizada no Python. Aqui, como eu prometi a vocês, a gente consegue ver um pouco daqueles gráficos que eu mostrei para vocês na nossa aula, só que agora no Colab, no notebook. De momento inicial nesse notebook, eu mostro para vocês que eu importo a biblioteca NumPy e também vou importar a biblioteca Pandas, tá? Faltou esse detalhe. Posteriormente, importo a matplotlib, que é a nossa estrela, consequentemente a estrela aqui da nossa aula, e agora eu posso estar definindo parte daquelas listas. Inicialmente, vou naquela primeira forma de estar fazendo um gráfico, eu defino duas listas e faço aquela nossa definição de estar utilizando o ax.plot seguido das listas x e y. Essa é a nossa primeira forma. A segunda forma eu poderia fazer diretamente aquela operação de plot, pltplot x e y. Como vocês podem ver, temos o mesmo resultado. Gráficos integrados ao NumPy, como eu mostrei, a gente pode estar colocando inicialmente, só copiar aqui, tá? Tá recortando para poder depois passar isso para vocês de uma forma mais organizada. Posso definir nosso conteúdo, nossas funções, e aqui depois tá utilizando igual aquela primeira maneira que eu mostrei lá em cima, só que lá em cima foi para duas listas. Aqui é para um NumPyArray. Posso estar realizando o meu gráfico. Um detalhe que eu prometi a vocês é, de fato, a gente está colocando o resultado das legendas e do título. Então, o método pltTitle, a gente consegue colocar o título do gráfico, aqui eu vou estar alterando, e colocando, por exemplo, aula 3, data prévia 2023. Vou estar alterando e vocês vão ver que a gente conseguiu alterar o nosso título do nosso gráfico. O eixo X tem ali, estou definido aí nesse nosso exemplo como nome eixo X e, consequentemente, no eixo Y nós temos nome eixo Y. Encerro com o PLT Show, sempre para estar mostrando
naquela parte que foi aquela camada mais alta do nosso script da Matplotlib. A outra opção, gente, que eu considero para vocês que é bastante importante, é aquela parte que eu comentei do Pandas, tá? Então eu deixei aqui por último, eu fiz um import de um dataset que vocês já têm no Colab. Geralmente, quando vocês abrem um Colab, já tem essa pasta aqui, Sample Data, que vem umas informações de casas na Califórnia. Então eu estou utilizando esse dataset, tá? Só para checar que eu importei, de certa forma, esse dataset de uma maneira bem certinha. Como vocês podem ver aqui, eu chequei com dfhead. Sempre eu gosto de fazer isso no Python. E posteriormente eu posso, por exemplo, pegar uma dessas colunas desse dataset e estar integrando direto com esse método que eu desejo. Nesse caso aqui, eu falei um pouco disso, se vocês forem observar, no conteúdo da aula, tá? Então, se vocês observarem, a gente tem lá cada método desse correspondente a uma opção. Notem que no meu caso, eu utilizei o método ist, ou seja, eu fiz uma operação de histograma, tá? Eu fiz um histograma aqui no meu caso com relação ao número total de quartos, total rooms, para esse dataset. E aí você pode também estar fazendo, no caso, outras opções. Vou tentar aqui agora fazer um gráfico de barra, tá? E aí, como vocês podem ver, deu um erro, tá? É bom que às vezes a gente vai e tenta dar um erro, porque a gente tem essa operação aqui de erro, que não necessariamente tá, beleza, o objeto série não tem, tá? Então, a gente poderia, por exemplo, estar fazendo só uma operação ali do plot, tá? Isso também já seria também outra possibilidade. Nós vamos ver o gráfico para cada instância, essa relação aí do plot. Então você pode fazer diretamente a partir do Pandas, tá? Um processozinho aí de gráficos. Você tem métodos já embutidos com Pandas, tá? Observem, só chama a atenção disso aqui, que talvez seja interessante eu tentar saber qual é o tipo dessa minha variável, tá? Possivelmente está dando alguns erros por causa disso. A gente tem aqui esse atributo, essa coluna aqui como um float. Por isso que alguns desses métodos estão dando alguns erros para poder estar fazendo esse processo. Beleza? O que é que vocês podem também estar fazendo? Vocês podem estar testando a partir de um dataset. Mas lembrem, o importante disso aqui que eu estou tentando fazer é nesse meu gráfico aqui, nesse meu dataset correspondente, a gente tem só esses métodos integrados a essas opções, certo? Para um data frame. O importante é que você saiba que tipo de gráfico cada um desses corresponde. Perfeito? Bem, acredito que isso aqui seja o mais importante do Matplotlib para a prova, para esse edital do concurso DataPrev. Vocês saberem as principais funcionalidades, como vocês colocam títulos, certo? Legendas, e também aquele detalhamento da arquitetura do Matplotlib em si, daquelas camadas. Beleza? Espero que tenham gostado do material. Dê uma olhada também nesse site, Python Graph Gallery. Acredito que possa ser assim, interessante para vocês verem como o Matplotlib pode ser utilizado em outras ferramentas, assim como também na própria documentação do Matplotlib. Tá bom, gente? Espero vocês no próximo vídeo. De novo, peço para estar me ajudando, se está gostando desse material, para curtir, compartilhar e tire suas dúvidas comigo. Pode me mandar um e-mail ou aqui mesmo no chat do YouTube. Tá bom? Na nossa próxima aula, falaremos do SciPy, uma biblioteca de computação para o Python. Espero que estejam gostando e nós vamos juntos nessa jornada rumo à aprovação de vocês no concurso DataPrev 2023. Um abraço.